O Correio Esportivo está no ar, mais no ar do que nunca. Especial Copa do Mundo começou, enfim, gente. O Brasil ainda não estreou, mas esse Mundial, essa competição que mexe com o coração da gente aí nos 4 cantos do planeta, já tá rolando lá nos Estados Unidos, Canadá e no México. E é claro, vamos estar aqui comentando, né, esse pré-Brasil e Marrocos. Vamos falar de muita coisa, né? Vamos falar desses jogos que já aconteceram e de outras coisas que estão rolando também no Brasil. Enquanto isso, decoração mais que especial. Decoração mais que especial, agradecimentos aí a Taina Coradelli por tamanha dedicação, por tamanho talento e tudo isso aqui. Tirando a televisão, a bandeira que tá passando na televisão, tirando a bandeira que tá passando na televisão, tudo aqui o oferecimento Taina Coradelli. Muito obrigado. E nesse programa, né, antes de começarmos, bem-vinda ao Correio Esportivo Especial Copa do Mundo, apenas o primeiro programa aí. Hoje eu tô aqui sozinho, mas segunda-feira eu já vou ter convidado. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas bem-vinda, seja no YouTube ou no Spotify, o Correio Esportivo tá no ar. Com o maior prazer que eu começo esse programa aí, né? Um pouquinho mais do que a alegria de costume que eu procuro trazer aqui pra você. Afinal de contas, né, Copa é de 4 em 4 anos. Estamos aqui, vivendo essa cobertura no Correio Esportivo. No programa de hoje, que claro, nós vamos falar da estreia ontem, né? Primeiro jogo, México e África do Sul. México vencendo a África do Sul, como eu particularmente já esperava que fosse acontecer, por 2-0. A Coreia também agora, a antiga República Tcheca, agora parece que é Tchequia que se pronuncia. Enquanto a gente tá gravando aqui, tá acabando o primeiro tempo ali de Bósnia e Canadá. A Bósnia tá vencendo por 1-0, vamos falar também disso. Tem jogo mais tarde, tem seleção amanhã e muito mais. É Copa do Mundo, amigo. Vem comigo então pra gente conversar sobre isso e muitas outras coisas no programa dessa sexta-feira. Vamos lá! Começando então esse Correio Esportivo mais que especial. Hoje a gente vai falar, como eu acabei de dizer, dos jogos que começaram, que deram o pontapé inicial nessa Copa do Mundo. Nós vamos falar da morte do zagueiro Brito, o grande Brito que fez parte da seleção de 70, campeã, a melhor seleção de todas as 5 campeãs. Falando em seleção campeã, não sei se acho que não tá dando pra pegar tão bem na câmera, mas aqui a gente tentou desenhar com essa decoração maravilhosa aqui. Eu tentei fazer um 6 aqui, né? Já, quem sabe esse 6 aqui traga o 6, a sexta estrela, a sexta taça que a gente tá tanto querendo com a nossa seleção. Mas olha, né? É o que a gente já falou nesse programa aqui. Eu acho que eu nunca vi o povo brasileiro, né, tão desacreditado da seleção como nessa Copa. Já vi, inclusive, alguns comentaristas aí famosos falando que é a pior seleção da história do Brasil na Copa do Mundo. Mas vamos acreditar, vamos torcer, até porque é de 4 em 4 anos, então vamos procurar viver bem o momento e prestigiar, né? E degustar, digamos assim, o futebol visto aí agora por seleções de todo o mundo nesse momento, né? Pois como eu tava falando, então nós vamos mencionar aqui, vamos fazer esse registro, programa aqui de futebol raiz, como o Correio Esportivo não deixa passar, não deixa de fazer memória aos grandes nomes desse esporte que não começou em 2000, não começou no século XXI. Esse esporte é muito antigo, é muito amado no nosso país, e aqui a gente honra, né, faz os devidos registros e homenagens aos grandes homens que dedicaram a sua vida a esse esporte tão amado no Brasil. E a gente vai falar infelizmente, o falecimento do zagueiro Brito. Vamos falar também, né, vocês devem estar sabendo que o lateral Wesley foi cortado aí há algum tempinho atrás. Então, enquanto a gente estava nessas gravações aí, tivemos aqui a Aline Machado no último Correio Esportivo, deixar até um abraço para ela. E nesse meio tempo, período de final de preparação da seleção para a Copa do Mundo, tivemos essa lesão na coxa do Wesley. Ele foi cortado, não vai jogar mais a Copa. Para o seu lugar foi chamado esse volante Ederson, e a gente vai comentar isso aqui, claro, e vamos obviamente falar dos próximos jogos da Copa do Mundo, os jogos de amanhã, os jogos de domingo, e também já vamos falar aqui os jogos de segunda-feira. E no programa de segunda,
além, né, de ter convidado, a gente conversa sobre os demais jogos, porque é jogo, é futebol todo dia agora. Começando então agora, vamos mergulhar, vamos destrinchar as notícias desse Correio Esportivo Especial de Copa do Mundo. Vamos falar dos jogos de estreia, os jogos que abriram essa Copa do Mundo. Tivemos então a vitória, pelo menos por mim, vitória esperada do México contra a África do Sul. Deixa eu buscar aqui, ó. O México fez a alegria lá da sua torcida, venceu em casa a África do Sul por 2-0 no Estádio Azteca. O jogo marcou a estreia da Copa do Mundo 2026, teve o gol aí de Quiñones e Raul Jimenez. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, e enquanto eu falo eu já mostro isso aqui, quem viu o jogo já pegou a referência, trabalhou bastante, ó. Esse verso aqui do cartão, acho que faltou espaço lá no jogo ontem que o Wilton Pereira apitou entre México e África do Sul, porque o Wilton, eu acho que ele deixou os cartões amarelos aqui no Brasil, mas o vermelho ele levou até reserva, rapaz. Ele aplicou nada mais nada menos do que 3 cartões vermelhos no jogo. E aqui eu já vou deixar o meu comentário também. O negócio é o seguinte, na minha opinião, a primeira expulsão do mexicano, do mexicano não, né, do sul-africano, a primeira expulsão do sul-africano eu acho até que ele tentou se desvencilhar mesmo da falta ali, mas os dois estavam em velocidade, ele acabou esbarrando no atacante mexicano e era o último, o sul-africano era realmente o último homem e o atacante estava realmente indo ali na iminência de gol muito forte, ia sair cara a cara com o goleiro. Eu não acredito que o zagueiro da África do Sul quis fazer a falta, ele até tentou não esbarrar no jogador, mas acabou esbarrando em velocidade, desequilibrou o atleta e aí ele foi ao chão. Eu acho que o Wilton aplicou apenas a regra, né? Dessa coisa de último homem, que impedir um lance muito iminente de gol e tal. Então eu acho que ele acertou. O outro sul-africano expulso, eu na hora não entendi a expulsão, eu não tinha visto nada que pudesse, que fazia jus, né? Um cartão vermelho. E aí eu até deixar aqui enquanto eu falo, eu não vi nada que fizesse jus a esse cartão vermelho. Mas depois, bem depois do jogo, até já em casa, eu vi por um ângulo, né? Que eu acho que o jogador ali da África do Sul, ele deu agrediu, ele deu um soco mesmo nessa região aqui de trás da cabeça do mexicano. O Wilton Pereira parece que pegou ali na hora, conseguiu ver isso, ou alguém soprou ali na orelha dele pelo VAR. E ele aplicou justamente esse cartão vermelho. Agora, a expulsão do mexicano, não vi agressividade, não vi motivo para vermelho. Era um lance de ataque sim da África do Sul, mas o jogador ainda partia ali pela ponta direita da África do Sul, né, indo pelo lado esquerdo da defesa do México, tinha cobertura chegando já, então não era um lance de tanta iminência de gol como no caso lá do jogador sul-africano. Então eu acho que o Wilton exagerou bastante na expulsão desse mexicano, mas tomada de decisão, né, já passou, já aconteceu. Vitória do México por 2-0 sobre a África do Sul e 3 jogadores expulsos então, né? A África do Sul já vai para a segunda partida com 2 desfalques certos e o México com 1 desfalque certo. Ainda ontem, já à noite, né, 11 horas da noite aqui no Brasil, tivemos a vitória da Coreia do Sul sobre a agora chamada Tchequia, né? Antiga República Tcheca. Os asiáticos venceram a Tchequia em Guadalajara, 2-1. Saíram perdendo e tiveram força para buscar o resultado. Com os gols aí, né? Agora, força na peruca para pronunciar, hein? Wang In-beon e Oh Yen-jiu fizeram os gols da Coreia do Sul e o Krejci abriu o placar para os tchecos, né? Então, vitória de virada da Coreia do Sul. Sul-coreanos então tiveram força para não se abalar com o gol ali da Tchequia e correram atrás do prejuízo e viraram a partida. Eu também esperava uma vitória da Coreia do Sul, porém não achava que a Tchequia fosse fazer um gol, achava que seria ali um 2-0 para a Coreia do Sul. Quase acertei meu placar, mas vitória então da Coreia do Sul, que começa bem também a competição.
Como eu falei agora há pouco, enquanto a gente está gravando aqui, tá ali rolando um intervalo do jogo de Canadá e Bósnia. A Bósnia tá vencendo por 1-0. Se eu não me engano, é o Canadá que nunca venceu um jogo na Copa do Mundo, então tá mantendo viva a escrita aí, né? Bósnia então tá vencendo, daqui a pouco rola o segundo tempo. E mais tarde, às 10 da noite, nós temos Estados Unidos e Paraguai. Já vou deixar aqui também o meu palpite, eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1, um jogo ali de poucos gols. Posso estar completamente equivocado também, mas eu acho que vai ser jogo assim de placar magro, sabe? Um jogo ali de pouca... Exceto que o juiz deu uma de Hudson Sampaio, tenha muitas expulsões, mas eu acho que vai ser jogo de poucas emoções, assim, resumindo. E daqui a pouco a gente fala dos jogos, então, sobretudo do Brasil, né? Que estreia amanhã. Vamos, Brasil, dê alegria para esse povo. Regredindo aqui um pouco agora, né, no clima do programa, vamos falar desse falecimento, então, do zagueiro Brito, tricampeão do mundo com a seleção 70. Para quem gosta de acompanhar história da seleção, para quem se interessa, né, pela história do Brasil nas Copas, tido como muitos, eu sempre bati nessa tecla, porque quando se fala em Brasil e Copa do Mundo, se fala de seleção de 70 e se fala esse velho jargão de que a seleção de 70 ela é tida como o futebol mais vistoso, mais bonito das 5 que foram campeões, né? E o zagueiro Brito, que fez parte desse grupo maravilhoso, morreu ontem, na quinta-feira, aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família em sua página oficial nas redes sociais, administrada pela família, que agradeceu as mensagens de apoio e orações. A causa da morte ainda não havia sido confirmada até o momento da gravação, mas o ex-atleta estava internado há algumas semanas devido a um quadro de pneumonia. O Brito usou a camisa da seleção em 2 Copas do Mundo, 66 e 70. Chegou como volante e de jogador improvisado na posição, formou ao lado do Piazza, ídolo do Cruzeiro, uma das duplas mais temidas lá na Copa do México. Então, fica o nosso registro ao Brito, que começou ali a carreira no Vasco, era o time de coração dele. Ele também, inclusive na época da Copa, se eu não me engano, ele era jogador do Flamengo. Ele jogou pelo Botafogo, jogou no Atlético Paranaense, aqui do nosso estado, jogou lá em Minas Gerais também, jogou na América do Sul, jogou até no Piauí, se eu não me engano, encerrou a carreira também no Piauí. Então, descanse em paz o Brito, zagueiro da nossa seleção de 70, um dos convocados daquela ocasião, que ajudou a dar alegria para o Brasil e trouxe aí a Jules Rimet em 1970. Fica os nossos registros, nossa homenagem, descanse em paz e força aos amigos e familiares do Brito. Vamos falar agora de seleção brasileira 2026 e nesse período de treinamento, preparação para a Copa do Mundo, o lateral direito Wesley, foi cortado por uma lesão na coxa esquerda, né? Infelizmente. E a seleção brasileira tinha 2 opções para a posição na lista dos 55 pré-convocados, né? Ali tinha 2 na posição de origem do Wesley para substituí-lo, dentre aquela pré-lista que foi enviada à FIFA há quase um mês. O Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo, esses eram os 2 da posição ali de origem, né? Laterais direito, assim como o Wesley. A escolha do Ancelotti, porém, foi por um jogador de outra função, o volante Ederson, de 26 anos. A decisão de chamar esse meio-campista e não um lateral foi tomada após debates entre a comissão técnica e ocorreu por diferentes fatores, que vão desde o momento vivido pelos atletas até pontos fortes e fracos identificados no elenco brasileiro que se preparava até então para a Copa, né? Ainda está se preparando, mas amanhã já estreia. E aí, como é que fica a lateral da nossa amarelinha? A lateral direita conta com 2 atletas à disposição, o Danilo e o Ibanez. Ambos têm características mais defensivas, inclusive os 2 jogam como zagueiros nos seus clubes, mas o Ancelotti entendeu que isso não será um problema. E a provável escalação do Brasil amanhã para a estreia então contra os marroquinos. As sinalizações seguem nesse seguinte sentido, olha. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, né? Danilo lá na lateral direita, dupla de zaga Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha
até o presente momento, essa é a provável escalação. Esses devem ser os 11 que vão entrar em campo amanhã como titulares lá na partida, então, contra o Marrocos. Aí aqui a gente tem duas brechas para debater aqui para análise. Primeiro, ter um lateral direito cortado e chamar um volante, um meio de campo. Bom, a gente pode... Existem as seguintes possibilidades de interpretação, né? Que o Ancelotti acertou, foi um bom nome. Que ele deveria ter chamado outro lateral direito, né? Se você tem um lateral direito cortado, chamar outro lateral direito, né? Como medida natural. Não tem problema nenhum em chamar um cara de outra posição, mas não esse Ederson. Não esse Ederson, né? Acho que muitos brasileiros talvez tenham pensado nisso. Então, temos essa primeira margem de análise. Eu já vou deixar aqui também a minha opinião. Nunca ouvi falar nesse Ederson, posso queimar a língua, quero queimar a língua, mas não acho que Copa do Mundo é momento para você chamar um cara que poucas vezes foi chamado em amistoso, em eliminatórias. O brasileiro não conhece esse Ederson. Então, eu não acho que tinha problema nenhum chamar um meio e não chamar o lateral direito, mas não esse Ederson. Eu quero muito estar enganado, quero que ele arrebente, que ajude ali na meiuca, como ninguém, a seleção. Mas eu não acho, minha opinião, não acho que o Ancelotti acertou no nome. O problema não é a posição, o problema foi o nome. E você aí do outro lado, você já ouviu falar nesse Ederson? Você sabe onde joga? Sabe se tá indo bem na temporada? Eu não sei. E vi que outros comentaristas também. Então, daqui do que eu falei para baixo. Daqui do que eu falei para baixo em relação a isso. Mas que o Ederson aproveite a chance. E aí, segunda parte agora de análise possível. Essa provável escalação. Já deixo minha opinião aqui também. Para mim no gol, por enquanto, não tem nada que indique, né? Eu acho que ninguém, nem torcedor, nem comentaristas sabem quem é o titular por hora do gol do Brasil. Eu acho que é o Alisson, mas assim, ao mesmo tempo parece que nada impede que seja o Ederson. Também pode botar o Everton pela experiência. Então o Brasil tem 3 goleiros e talvez só o Ancelotti ou nem o Ancelotti saiba quem é o titular. Mas tudo bem, tudo indica que vamos começar com o Alisson. Então para mim, por enquanto, Ederson ali, 6 por meia dúzia. Não vejo uma qualidade maior, tão maior assim em um, em outro, enfim. Eu acho que a dupla de zaga é essa mesmo. Danilo na direita, eu acho que é isso aí também nas laterais. Não vejo muita margem para alteração. Eu não colocaria o Bruno Guimarães de titular. Eu deixaria o Casemiro como ele deve atuar mesmo amanhã, primeiro volante. Colocaria o Danilo do Botafogo de titular já nessa primeira partida, por tudo que fez nas oportunidades que teve. Eu acho que dispensa maiores análises. Todo mundo percebeu isso. O Brasil estava clamando por Danilo de titular. Então Bruno Guimarães não seria titular comigo. O Paquetá, eu acho que por falta de opção ali de armador mesmo vai ter que ser ele. Vamos ver como ele vai se comportar nessa estreia. Tomara que seja o Paquetá do amistoso contra o Panamá. Matheus Cunha jamais seria titular comigo. Botaria ali o Endrick para brigar a posição com o Igor Thiago, que foi o que aconteceu depois do desempenho dos dois nesses últimos 2 amistosos, principalmente contra a seleção panamenha. Cogitaria o Luiz Henrique de titular já no lugar do Rafinha. Também não colocaria o Rafinha de titular se eu fosse o técnico. Então essas são as minhas análises ali, minhas opiniões sobre essa provável escalação do Brasil. Eu não colocaria exatamente esses 11 aqui. Acho que também não colocaria o Neymar, vai depender muito de toda essa situação clínica, mas não concordo com Rafinha de titular, não concordo com o Matheus Cunha e não é que é uma coisa assim absurda, mas eu não colocaria o Bruno Guimarães de titular também. Deixa registrado a minha opinião aqui, que eu não fico em cima do muro. Seguindo com o programa, vamos falar então, dos próximos jogos da Copa do Mundo. Como eu já falei aqui, Catar e Suíça tá rolando agora já o Catar e Suíça não, o Bósnia e Canadá tá rolando o segundo tempo agora. Enquanto a gente está gravando aqui, tá rolando o segundo tempo, não sei
se o Canadá empatou, se Bósnia ampliou o placar. Tô gravando aqui, não estou sabendo. Mais tarde temos Estados Unidos e Paraguai nessa sexta-feira. Amanhã, 4 da tarde, horário de Brasília, Catar e Suíça pelo Grupo B. Às 7 da noite, nossa amarelinha, Brasil e Marrocos, 19 horas. E às 22 horas, Haiti e Escócia também, do grupo do Brasil. Olho nesse jogo, porque, né? Pra gente já ver ali o desempenho dos outros dois concorrentes no grupo. Vamos ver o que vai dar nessa partida. Enfim, vou deixar alguns palpites aí, então, quando eu acabar de passar aqui essas próximas rodadas, próximos jogos. No domingo, dia 14 de junho, já temos às 1 da manhã, hein? Austrália e Turquia pelo grupo D. Às 14 horas, Alemanha e Curaçao. Meu Deus do céu, mas começou com a moleza. Com todo respeito a Curaçao, mas começou com a moleza os alemães. E às 17 horas, a Holanda vai pegar o Japão. Também olho nessa partida, sabe por quê? Porque o Brasil, dependendo da classificação, em que lugar se classificar, se o Brasil passar em primeiro, segundo e tal, pode pegar o Japão num possível confronto aí do 16avos, né? Essa Copa do Mundo tem, entre o terceiro jogo da fase de grupo e as oitavas, tem essa 16avos. É uma fase a mais aí, né? Porque, afinal de contas, é a Copa do Mundo com o maior número de seleções. Então, Holanda e Japão, domingo, 5 da tarde. Olho nesse jogo, né? Atenção, porque o nosso futuro na Copa pode estar ligado a essa partida. Domingo à noite, 8 da noite, Costa do Marfim e Equador pelo grupo E. E às 23 horas, 11 da noite, Suécia e Tunísia no grupo F. Na segunda-feira, dia 15, temos às 13 horas, 1 da tarde, Espanha e Cabo Verde. Também, com todo respeito a Cabo Verde, Espanha, vamos ver o rapaz, o Yamal vai deixar ali o marcador maluco. Às 4 da tarde, temos Bélgica e Egito pelo grupo G. Às 7 da noite, Arábia Saudita e Uruguai. A Celeste vai a campo. E às 10 da noite, na segunda, Irã e Nova Zelândia. Aquele jogo bom, aquele jogo que todo mundo tá só esperando a hora para assistir. Deixar aqui alguns placar aqui, né? Não vou dizer aqui, assim, placar de número, né? Mas olha, Catar e Suíça, cara. Catar e Suíça amanhã, eu acho que o Catar vence. Brasil e Marrocos confiante numa vitória do Brasil, aí uns 2-1. Haiti e Escócia, eu acho que a Escócia vence. Austrália e Turquia, talvez um empate sem gols ou uma vitória magra ali da Turquia. Alemanha e Curaçao, tô esperando goleada, né? Ali uns 4-5-0 para a Alemanha. Holanda e Japão, jogo interessante, jogo bem interessante. O Japão não é mais bobo, já tem um bom tempo. Holanda aí também lá, né? Com os caras também, né? Ali o Memphis Depay. Tem uma outra galera ali também, de destaque e tal. Eu acho que é um jogo interessante. Eu não vou nem me atrever a dar um placar nessa partida aqui. Costa do Marfim, Equador também. Jogo de força, né? As seleções africanas são geralmente ali bastante força física. Equador também, bastante correria. Olha, jogo interessante, cara. Também não vou me atrever no placar, não. Suécia e Tunísia, eu acho que a Suécia sai com 3 pontinhos. E na segunda-feira, Espanha e Cabo Verde também espero goleada dos espanhóis. Bélgica e Egito. Jogo também, acho que a Bélgica vence. Arábia Saudita e Uruguai, creio numa vitória dos uruguaios. Irã e Nova Zelândia. Olha, 1-1, 0-0, 1-0 Irã. Por aí. Então é isso, gente. Correio Esportivo dessa sexta-feira, né? Vivendo aí essa expectativa pela estreia da seleção. Agora é aguardar e torcer bastante, né? E vamos trazer aqui, até mudar aqui de câmera. Segunda-feira eu recebo aqui, que vai comentar comigo todos os pós-jogos do Brasil, o Eleandro Rodrigues, cara. O cara que também muito ligado ao esporte, um cara sagaz, um cara que vai vir aqui agregar nos nossos comentários sobre o desempenho do Brasil na Copa, né? Sobretudo o Brasil. Aproveitar a oportunidade, a gente comenta ali do outro jogo ou outro, dos outros jogos, dos outros destaques. Mas o Eleandro vai estar aqui para dividir a bancada comigo, o microfone comigo, e vamos ter aqui companhia para comentar
Brasil e Marrocos e o pós aí também de Brasil e Haiti e Brasil e Escócia enquanto o Brasil estiver na Copa. Eu te vejo na segunda-feira então, aqui junto com o Leandro Rodrigues e vamos falar tudo e mais um pouco sobre Brasil e Marrocos. Bom final de semana pra você. Vai, Brasil! Vença os marroquinos amanhã aí, nem que seja 1-0 chorado, vença. Vamos começar com o pé direito, vamos trazer alegria pra nossa gente. E até segunda-feira, galera. Bom final de semana, um abraço e até lá!